se você soubesse a quantidade de alunas que eu tenho, que nunca nem pegaram um pincel, que quando eu venho falar de produtos, sei lá, de artesanato, fala, Gabi, o que você tá falando? É muita gente, tá? A gente tá em mais de 1.200 alunas aí pelo Brasil inteiro. Tem alunas fora também, mas é mais focado pro pessoal daqui. E tem umas que falam, Gabi, eu nunca tinha feito nada, outras já, puxa, pintam porcelana super bem. Então, mais pela parte de empreendedorismo, né? Que legal. Então, mais pela parte de empreendedorismo e etc. Outras pessoas que pintam outros tipos de arte, né? E aí trazem essa bagagem para colocar na pintura em porcelana, usando os materiais corretamente e usando principalmente essa parte de empreendedorismo. Então, sim, você consegue, tá? Eu tenho certeza disso. Porque não aconteceu só com uma, duas, foram várias aí que nunca pintou porcelana e agora consegue pintar e pinta, ó, peças bonitas, viu? Eu sempre brinco que é melhor a gente alinhar a expectativa. Talvez a primeira peça não vai ficar lá aquelas coisas, mas a 10ª já vai ficar muito boa. A segunda já fica melhor, a terceira melhor, e é isso aí. Gente, e o tema de hoje, tá? A gente vai conversar aqui sobre forno profissional versus o forno da sua casa, que é o forno que eu chamo de forno convencional. Muitas pessoas falam, Gabi, o que é esse tal de forno convencional? E, gente, é o forno da sua casa. Aquele mesmo que você assa bolinho, né? Que você faz aí uma torta. Que delícia! Eu faço jejum de manhã, então vocês me acompanham em todo momento que eu tô com fome. Sintam-se privilegiadas, tá? Porque de manhã eu faço jejum, então eu normalmente tô com um pouquinho de fome. E à noite, quando eu apareço, é antes da janta, então eu tô com fome. Então esse é meu humor antes de... meu humor com fome. Gente, e vamos lá, né? A dúvida que muita gente me pergunta é, Gabi, dá pra começar a pintar usando o forno da minha casa? E hoje eu vou trazer aqui uma série de argumentos para vocês pensarem sobre, né? Tomarem aí uma decisão, e acho importante vocês terem essas informações na cachola de vocês. Bom, o que acontece é que até um pouco tempo atrás não existia essa possibilidade de pintar porcelana e queimar no forno de casa, que é o forno convencional, né? Tanto é, a seguidora que eu conversei ontem, ela me marcou bastante, a Alicia, e ela falou, Gabi, na minha época não existia isso. E de fato, gente, isso é meio que uma novidade. Gabi, lançou esse ano? Não, gente, não lançou esse ano. Mas é uma novidade nesse mundo da pintura em porcelana, né? É algo que a tecnologia aí nos trouxe de novo. E o negócio, gente, é que muitas pessoas nem começam a pintar porcelana porque elas têm ainda aquele modelo do passado na cabeça, onde você tinha que ir até uma professora. Hoje em dia, puxa, é quase que impossível, né? Você fazer uma aula presencial numa sala fechada. Então, como a grande maioria tem essa ideia de pintura em porcelana de antigamente, elas acabam imaginando que elas nunca vão conseguir pintar porcelana. E até então era assim, né? Mas hoje a gente vê que dá sim para alcançar bons resultados usando o forno da sua casa, que dá sim para começar a pintar porcelana e vender as suas peças com o forno da sua casa, né? E quando eu digo isso, é a mesma coisa que eu falei no início, não é só a Gabi falando, tem outras alunas minhas, né? Somos em 1.200 alunas, então tem outras alunas que fazem isso e que, puxa, estão colhendo bons resultados, né? Eba, levou o pai vacinar, que bom! É isso aí, que bom, gente. Fico feliz com uma notícia dessas. Bom, e vamos lá, eu listei aqui, gente, pontos positivos e pontos negativos, tá? Sobre trabalhar com o forno da sua casa, Se você quiser anotar, eu acho interessante, porque aí você... Gente, eu falo que toda escolha, ela é uma balança, né? Do que de bom pode acontecer e do que de ruim pode acontecer. E quando a gente pesa, seguindo os nossos valores, essa balança, né? Aliás, nossos valores, o que a gente está disposto a fazer, muita coisa, né? Quando a gente pesa essa balança, a gente toma uma melhor decisão.
Então anota aí o que eu vou te falar de ponto positivo e de ponto negativo e você depois dessa live vai tomar a sua decisão. Eu, Gabi, já adianto que se eu fosse hoje começar a pintar porcelana, eu começaria com o forno da minha casa. Quando eu comecei, 4 anos atrás, eu nem sabia que dava para pintar porcelana, olha isso, né? Nem a vovó Neide sabia, a gente não sabia que dava para pintar com o forno da nossa casa. E aí, durante 7 meses da minha vida de artista, eu não tinha condição de comprar o forno. Então, eu fazia uma queima terceirizada. Imagina, gente, fazer a queima terceirizada é muito bom, só que ao mesmo tempo você fica muito dependente dessa rotina de todo dia levar as peças e etc. É sim uma possibilidade muito boa, mas é você aí quem vai decidir se você vai começar com o forno da sua casa, se você vai comprar uma mufla, se você vai fazer a queima terceirizada, se você vai investir num forno profissional. Essa decisão é sua, tá bom? Vou te passar aqui os pontos positivos e negativos e você vai ter a missão de colocar na balança o que serve para você. Então, o primeiro ponto positivo sobre o forno convencional. Gente, sem dúvidas, esse é o maior ponto positivo, tá? E é o investimento, gente. Provavelmente você já tem um forno na sua casa, né? Um forno convencional. E aí, para começar a pintar porcelana, não vai ser caro para você. Gabi, caro e barato é muito relativo e eu concordo, gente. Tem pessoas que quando eu digo, puxa, um forno profissional custa 4 mil reais, tem pessoas que vão falar, Gabi, é muito caro. Tem pessoas que vão falar, Gabi, é barato, né? Depende da sua situação atual financeira e depende do que você está buscando. Se você já tem certeza que quer construir o seu negócio, você tem uma reserva de caixa e quer fazer com forno profissional, tudo bem. Mas eu indico que você, mesmo assim, né, comece com forno convencional. E eu vou falar outros motivos, tá? Então, o primeiro de tudo que a gente pode listar é o investimento. Você precisa investir pouquíssimo hoje em dia para começar a pintar porcelana, né? Você vai comprar porcelana e eu brinco que com 2 canetinhas da Compactor e um pincel filete, você já faz peças lindíssimas. Você já consegue produzir aí muita coisa, né? Eu até dou aquela ideia de, puxa, deixa uma peça para testar a sua queima e outra peça você pode ir apagando a arte e fazendo novamente para ter coisas para postar, né? Para divulgar o seu estilo de arte. Então, o investimento baixo é aí a melhor coisa do forno convencional. Outra coisa muito positivo, eu vi aqui, a Casa Verdinha falou, oi Gabi querida, comecei pintando com forno elétrico e trabalhei por 1 ano e meio com meu forninho de casa. Olha gente, tá vendo quando eu digo que não é só a Gabi que tá falando isso, que acontece com as pessoas e que é sim uma oportunidade incrível para você, né, começar nesse mundo e etc. Gente, segundo item que eu listei, o custo fixo é mais baixo, tá? As aluninhas que optam por pintar com o forno da casa delas, elas gastam com gás. E normalmente é mais barato do que quando a gente vai gastar com energia com o nosso forno profissional. Então, o custo fixo do seu ateliê, ele costuma ser mais baixo do que quando você instala um forno profissional. Forno profissional, ele vai ser... O consumo de energia vai ser próximo a um chuveiro elétrico. Sei lá, mais ou menos, entendeu? Vai ser próximo a isso. Eu vou trazer, inclusive, o pessoal da Jung depois para conversar mais sobre isso com a gente, sobre o forno profissional, mas vai ser depois da nossa semana 100% online gratuita. Acho que mês que vem eu trago eles, tá? Bom, gente, então, você acaba tendo um custo fixo mais baixo. Gabi, sobre o forno profissional, você enxerga a energia como algo muito negativo? Não, gente, não enxergo, porque a gente tem sim uma lucratividade muito boa nas peças de porcelana, porque ela é um tipo de arte valorizada. Então, a gente consegue dissolver esse custo da energia mais facilmente do que quando você faz uma arte e coloca aí várias coisas, né, vai incrementando
e de certa forma essa arte não consegue ser mais valorizada que isso. Então, isso é algo muito positivo, tá? Então, além do investimento baixo, do custo fixo mais baixo, uma coisa que eu notei que eu super acredito nisso, gente. A pintura em porcelana para o forno convencional, ela foi pouco desvendada ainda. Olha, só essa semana eu já fiz testes, alguns deram certo, outros não, mas tem poucas artistas e artesãs testando e falando sobre isso, né? Então, é aí uma possibilidade, gente, de vocês terem um tipo de arte, adaptarem a arte que você gosta, né? E testar aí muito material, colocar a mão na massa. Eu percebo que hoje o pessoal tá muito quadrado nesse sentido, sempre fazendo os mesmos materiais. Eu vou dar um exemplo de teste que eu fiz, que foi usar a tinta vitro no torno. Olha isso, por exemplo, né? Eu fiz um fundo usando o torno. Isso é algo que eu não tinha visto ninguém usar torno com a tinta vitro, entende? Então tem muito ainda a ser conversado sobre. Outra coisa que eu testei ontem é decalque para forno convencional, que é o forno da sua casa. Até então eu falava, gente, não existe decalque para forno convencional. E agora a gente já tá, ó, essa imagem eu peguei da internet, imprimi para fazer um teste. Gabi, o que você achou desse decalque do forno convencional? Eu vou fazer a queima ainda e à noite eu venho falar as considerações para vocês. Assim eu já consigo com que vocês venham à noite também, pode ser? Então eu vou fazer a queima dessa peça, tá? E à noite eu venho conversar com vocês. Aqui a Paty falou, eu ia pedir sobre o decalque mesmo. Paty, à noite, quando eu falar hashtag pincelada 5K, você, ó, digita aí, aparece para perguntar, que é um assunto que eu quero trazer para vocês, certo? Vai facilitar muito, tá? Lembrando que esse decalque vai ser só e somente para peças decorativas. Eu vou conversar disso antes, gente, com as MMs, tá? Antes de passar a técnica para vocês, eu vou passar no meu grupo fechado. Eu tenho que ser sincera quanto a isso, porque é o que de fato vai acontecer. Mas à noite eu venho conversar sobre as considerações aí para vocês optarem por colocarem a mão na massa ou não, certo? Gente, além disso, né, de ser pouco desvendado, e aí a gente vê quando eu trago 2 testes para vocês, como a possibilidade que existe é gigantesca, né? Eu já fiz também, eu ensino para as MMs aquarela usando as canetinhas da Compactor e eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Então, assim, existe uma leva de opções que a gente nem testou para o forno convencional, né? E teve uma pessoa que falou, esmalte, pelo amor de Deus, não vai me queimar esmalte no forno, hein? Gente... Ó, tudo que vocês colocam dentro do forno é fogo, é uma responsabilidade, tá? Então, antes de vocês queimarem as peças, eu preciso que vocês busquem conhecimento, né? Até porque o material que a gente trabalha não é um material tóxico, por isso que você pode continuar cozinhando depois. A gente trabalha com tintas atóxicas para isso e específicas para o forno convencional, tá? Gente, outra coisa que eu acredito que seja positivo é que esse estilo de pintura é sim uma novidade. Então muitas pessoas nem imaginam que dá para pintar usando o forno de casa, e eu enxergo isso como um ponto positivo, né? Por vezes na sua cidade você vai investir pouco, começar a pintar e já vai ter uma rede de amigos começando a vender e etc, né? Que você pode vender porque só você vai fazer isso, muito provavelmente. Então isso eu enxergo como algo positivo. Outra coisa, tá? Eu já testei a canetinha da China, saiu. Testei, tentei queimar certinho, não foi boa não, tá? Outra coisa positiva que eu enxergo é a intensidade das cores, tá? Isso daqui é um teste que deu errado em cima, viu, gente? Tô mostrando o prato porque eu quero que vocês vejam o fundo dele. Mas é um teste, certo? Não deu certo esse daqui, ó, sai. E a intensidade das cores que a gente chega com mais facilidade no forno convencional
elas são cores mais intensas. Então, para aquelas artistas que gostam de, né, fazer esse trabalho mais colorido, mais carregado aí no pigmento, é muito interessante, tá? Tem que ser peça decorativa, tá, gente? Só peça decorativa vai rolar esse decalque. Além da intensidade das cores, as tintas têm mais facilidade para você misturar, tá? Então, você compra o material e ele é muito mais versátil do que o forno profissional. No forno profissional, a gente sabe, por exemplo, que a gente não pode misturar tintas que têm cádmio com os outros tipos de tinta, né? Por exemplo, vou pegar uma tinta vermelho, cádmio e misturar com sépia escuro. Vai virar tudo cinza no final, não vai dar muito bom. Então, as tintas do forno convencional, e é justamente por isso que eu indico para você que está começando a fazer pelo forno convencional, gente, porque eu quero começar a te treinar de forma correta. E se eu já te jogar pro campo de batalha de um ateliê de pintura no forno profissional, vai acontecer aí muitos mais erros, que poderiam ser erros mais baratos no forno convencional, entende? Você começando com o forno convencional, você já entende sobre química e temperatura, você já começa a entender sobre... se eu não posso colocar um monte de... Nossa, peguei um verniz. Mas eu não posso colocar um monte de retardador na minha tinta, senão vai prejudicar a queima. Então eu já começo aí te passar uma série de informações que vai enraizando no seu conhecimento aí de artista, e depois, quando você... a riscos e rabiscos, gente, que eu falei ontem pra vocês, ela tá aqui, ó, riscos e rabiscos. Ontem eu falei de vocês na live, viu? Inclusive mostrei o material. Não testei pro forno convencional, mas vou testar hoje, certo? Pro profissional já é certeza que dá certo. Gente, vamos lá, tá? Então, as tintas entre si, elas são miscíveis. Então, tudo que você pegar de tinta vitro, você pode misturar que vai dar certo, tá bom? Outra coisa, vocês já acham difícil encontrar tintas vitro, né, na cidade de vocês, mas ela é muito mais fácil do que encontrar tinta para pintura em porcelana no forno profissional. Então já é um mini treinamento vocês começarem a comprar pela internet aí, né? Eu já tô mini treinando vocês, porque a tinta vitro ainda você encontra, muitos sites na internet. Inclusive eu sou uma das fornecedoras de tinta vitro, né? Mas depois, quando a gente entra na pintura em porcelana profissional, né, que a gente faz no forno profissional, gente, tem 5 gato pingado que vende isso no Brasil inteiro, então é diferente, certo? E aí um benefício de começar com o forno da sua casa é, querendo ou não, que você encontra muito mais facilmente os materiais, certo? Outra coisa, gente, você vai ter, né, e o último benefício que eu listei aqui, você vai ter uma maior assertividade, tá? Você vai acertar mais facilmente as suas peças. E aí o pessoal fala, Gabi, mas eu já tentei fiz o processo certinho, e nossa, quando eu cheguei a tinta saiu, não sei... Gente, olha, aqui a Mari falou, quem mora no Rio geralmente acha em loja física. Em grandes cidades tem loja física, mas em cidades pequenininhas é um material que não vai ter numa papelaria comum, por exemplo, né? Quem mora em São Paulo, no Rio, inclusive a Compactor é do Rio de Janeiro, né? Eles têm até uma lojinha modelo aí. Então, quem mora em cidade grande certamente vai achar, mas quem mora em cidade pequena pode ser que tenha aí alguma dificuldade, e aí ela vai comprar pela internet. É muito simples. Hoje eu compro todo o meu material, na verdade eu compro pelo WhatsApp com os fornecedores, ele chega de caminhão na minha casa, descarrega para o quartinho e pronto, eu tô cheia de porcelana para pintar. Bom, gente, quando eu digo maior assertividade, quando a gente vai para o forno profissional, as variáveis para a sua peça sair bonita e dar certo são muito maiores do que no forno convencional. Enquanto no forno convencional você precisa ajustar a mistura da tinta e a temperatura do forno,
No forno profissional, você precisa ajustar a mistura da tinta, a forma de espatular, a temperatura do forno. A temperatura do forno modifica um pouco conforme o tipo de tinta que você está usando. Você vai ter que ajustar também, né? Depois do forno, você tem que fazer uma limpeza na peça. Você não vai poder misturar várias tintas. Você vai ter que tomar cuidado para não infectar os seus pincéis, principalmente se a gente tá... vou falar, Elisete, pode deixar. Principalmente se você tá mexendo com metais preciosos. Então, enquanto no forno convencional, para você que está começando, existem 2 variáveis, no forno profissional, gente, existem muitas variáveis para que você consiga tirar uma fornada aí, né, uma peça do forno, para que ela tenha dado muito certo. Então, eu prefiro 1000 vezes que minhas aluninhas, nem se a aluninha já tiver, eu tenho alunas, gente, que me chamam pelo direct e falam: Gabi, estou decidida a montar meu ateliê de pintura em porcelana. Eu nunca peguei no pincel, mas eu já escolhi, me identifiquei, amei e eu quero fazer isso, eu já estou decidida. Mesmo para essas aluninhas, eu digo: olha, então o que você vai fazer? Você vai comprar pouquinho material do forno convencional, você compra, por exemplo, 2 canetas, 4 tintas, já é o suficiente. Você vai começar a aprender nesse formato que eu tô te ensinando e depois você vai pro seu forno profissional. Porque se eu chegar para pessoas que nunca pintaram porcelana e passar aí uma leva de informações, provavelmente a fixação de vocês vai ser mais trabalhosa para eu conseguir fixar na cachola de vocês. E aí vocês vão gastar muito mais com os erros de vocês do que se vocês tivessem aí começado da forma correta, né? Gente, e dos pontos negativos, tá? Eu listei aqui 3 pontos negativos que eu enxergo. É a tinta não fundir no esmalte, né? O que acontece? Com o forno lá em 160 graus, a tinta vai fixar no esmalte da porcelana. Com a tinta lá a tinta correta, né? Lá do forno profissional em 700, 800 graus, a tinta vai fundir com o esmalte da porcelana. Então, esse trabalho no forno profissional é um trabalho eterno. Você só vai ter problema, é lógico, com os metais preciosos tipo ouro, conforme você vai lavando, ele vai desgastando, mas com a tinta em si, você só vai ter problema se você lascar esse esmalte, tá? Já a tinta do forno convencional, ela é uma tinta que ela tem fixador, então ela fixa no esmalte da porcelana. Diferente de fundir, ela fixa, certo? Isso para mim é um ponto negativo, porque ela é indicada para objetos decorativos, tá? Então eu, Gabi, indico essas peças para os objetos decorativos. Gabi, existem alunas que fazem canecas, que fazem boleiras. Gente, existe, porque é uma tinta atóxica e que a durabilidade dela vai depender do cuidado do seu cliente. Então, tudo que é bem conversado aí, tudo bem, dá certo, né? Mas para você sentir essa segurança de vender as suas peças e tudo mais, você vai precisar de teste, eu já vou falar disso. Então, de ponto negativo, a fixação, que ela fixa e não funde, e o fato de ser indicada para objetos decorativos. Gabi, significa que eu não vou conseguir vender? Gente, muito longe disso, tá? Eu já vi várias alunas que vendem muito mais usando forno convencional do que alunas do forno profissional. Eu tenho alunas do convencional que vendem mais do que algumas alunas do profissional. O que vai fazer você vender, você conquistar a pincelada 5K, não vai ser muito exatamente a técnica. A técnica também é importante, mas não é somente o que é necessário. Inclusive, é uma das coisas, né, se a gente pudesse colocar aí no topo de prioridades, não é a maior prioridade, né? E aí eu vejo que tem aluninhas que pintam com o forno da casa delas e acabam sendo mais lucrativas. Então fica aí algo para vocês pensarem, né? E outra coisa que eu vejo como ponto negativo é a questão do tamanho, né? Tem algumas artistas que gostam de pintar, por exemplo, lavabo da pia. A vovó Neide, na casa antiga dela, tinha um lavabo pintado por ela. Tem outras alunas
que gostam de vasos grandes, e aí quando a gente tem um forno, ele não vai, né? A gente não tem um frango tão grande para colocar no forno, então acaba ficando um pouco limitado nesse sentido. Mas, gente, a grande maioria que começa a pintar, inclusive o meu forno, não é um forno que cabe em lavabo, tá? Então, quer dizer, que cabe um lavabo dentro. Então depende muito do tipo de arte que você faz aí, né? Eu não acho que esses pontos negativos sejam pontos limitantes no seu trabalho. Acho que existem outros pontos limitantes que muitas vezes a gente não dá atenção e que na verdade são eles. Gente, agora se eu pudesse mostrar para vocês alguns exemplos aí de pessoas que pintam com o forno da casa delas, ao invés de mostrar, eu quero que vocês vejam um vídeo delas falando, tá? Então, vai no meu link da bio, clica no meu link da bio, vai lá na parte de votação, que tem, se eu não me engano, são 12 vídeos de MMs, né? De diversos lugares aí do Brasil, contando a história delas. Então é muito interessante, porque vocês vão ver qual é a história de transformação, pintando algumas com forno convencional. Se eu não me engano, a grande maioria que tá lá deve ter alguma outra com a mufla, mas a grande maioria do forno convencional, tá? Então, ao invés de eu vir aqui citar para vocês exemplos, dá uma olhada nesses vídeos, já aproveita, faz o seu voto, né? Vota aí para a pessoa que você acredita que deve ganhar, a campeã, né, desse concurso vai ganhar um forno profissional, que querendo ou não é a vontade de todo artista, né? A gente sempre quer evoluir na nossa arte, faz parte isso. Então vai lá, vota, porque já é o terceiro concurso que a gente faz, onde a gente dá um forno em menos de um ano e meio, acho que em um ano foram 3 fornos. Vai ser o terceiro agora, né, que vai ser fabricado. Bom, gente, você pode ter aí na sua cachola a seguinte dúvida, tá? Ah, mas Gabi, a tinta do forno convencional não presta. Já fiz tudo certo. Eu acho engraçado quando o pessoal vem falando isso. Fiz tudo certinho e fui queimar e a tinta não presta. Gente, vocês têm que entender que se a tinta não tá dando certo a fixação, o problema tá em você, tá? Porque na casa das amiguinhas de vocês, essa tinta funciona. Na minha casa também funciona. O que você vai precisar fazer para essa tinta prestar, né? Para essa tinta prestar, você vai ter que seguir um processo corretamente. Pintura em porcelana é paciência e processos. Ela não é muito aquela arte intuitiva que a gente consegue ter essa liberdade, porque ela depende da queima, né? Não é igual uma tela que a gente pode pegar, sei lá, extrato de tomate e pintar, tem uma maior facilidade de criação, né? A pintura em porcelana, você vai precisar fazer o processo de forma bem limpinha, bem certinho. Outra coisa que você pode estar pensando, Gabi, mas a pintura do forno convencional, ela é menos valorizada do que a do forno profissional. E aí, gente, é lógico, no forno profissional a tinta funde, só que é igual o que eu falei. Eu já vi muitos artistas vendendo muito mais pintura do forno da casa deles e já vi artistas que pintam com forno profissional e vendem as peças mais baratas, inclusive. Eu já vi pessoas com forno profissional vendendo caneca por R$40, por R$35, e eu já vi artistas do forno convencional vendendo caneca por R$60, R$70. Então eu entendo que isso pode ser na sua cabeça algo que faça sentido, mas eu preciso te contar que se fizesse sentido não aconteceria isso no mercado, né? Então você vai precisar ir para começar essa jornada se sentir segura. E até a próxima dúvida que eu coloquei aqui, Gabi, mas eu tenho medo de vender essas peças. E gente, você só vai conseguir vender algo quando você estiver segura, tá? E como que você faz para se sentir segura? Você ajusta a sua queima, você faz testes. Quando você confiar no seu produto, você vai conseguir
vender esse produto também. Então é necessário esse tempinho de ajuste que a gente chama quando você estiver começando, né, para você fazer os seus testes, certo? E aí depois você vai se sentir aí e vai deslanchar, isso que vai acontecer, certo? Gente, um beijo para vocês.